A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6. Eu vou ler para vocês o versículo 12, que a palavra fala assim: Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo. Pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós. Irmãos, aqui fala sobre o nosso corpo, a importância que Deus dá a ele, tá? As pessoas não pregam isso nas igrejas. Simplesmente elas falam que nós somos o templo do Espírito Santo e fica por isso mesmo. Justamente pelo fato de sermos o templo do Espírito Santo e sermos a igreja, Deus dá uma importância enorme para o nosso corpo e ele avalia muito o que nós fazemos com ele. Há uns anos atrás, há milhares de anos atrás, se você pegar, por exemplo, o livro de Ageu, do profeta Ageu, lá fala sobre a reconstrução do templo. Então, para construir aquele templo, tinha toda uma dedicação. Por que tinha uma dedicação? Porque Deus só se manifestava através dos templos. E eram feitas por mãos humanas, por homens. Então, depois que o véu foi rasgado, que nós passamos a ter acesso a Deus direto, porque antes só podia ter acesso a Deus quem tivesse preparado espiritualmente, não podia ter nenhum tipo de pecado. Se hoje o caminho para nós é estreito e a gente peca todo dia, imagina uma pessoa para poder ter acesso a Deus. Esses sacerdotes entravam dentro daquelas tendas onde Deus se manifestava, que eram os templos que eram feitos, amarrava-se uma corda na cintura. Porque se caso a pessoa desagradasse o coração de Deus ali em alguma coisa, poderia morrer ali dentro. E ninguém podia entrar lá dentro para salvar, tinha que puxar pela corda. Porque as pessoas não estavam preparadas para estar na presença de Deus. Então, hoje a gente fala com uma certa liberdade, com uma naturalidade, mas o assunto é muito sério. O nosso Deus não é para ser levado de qualquer jeito. O nosso Deus não é para ser tratado de qualquer forma. As provações vêm, as dificuldades vêm, mas o nosso Deus continua o mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo. A gente precisa observar que não é só a prostituição, que é a imoralidade que Deus fala na Bíblia, né, que eu li para vocês agora na palavra, que está escrito lá, que não é só esse tipo de imoralidade que incomoda o Senhor. Uma pessoa, por exemplo, que vive uma futilidade na vida é muito complicado. Por quê? Porque às vezes ela dorme demais e ela não consegue produzir durante o dia, ela perde horas da vida dela dormindo. Às vezes é um problema depressivo, Às vezes a pessoa está passando por uma provação tão acirrada que ela não sente vontade de ficar acordada. A vida dela não agrega nada de bom. Então ela pega e vai dormir. O tempo que ela está dormindo, ela não tem que viver, ela não tem que ver o cenário que ela está. Então funciona como uma fuga. Mas existem algumas pessoas que passam o tempo todo dormindo. Não quer saber de produzir, não quer saber de nada. Outras pessoas acabam comendo demais. Aqui eu li para vocês. O estômago foi feito para comida, a comida foi feita para o estômago, então tá tudo bem, então vamos comer até explodir. E as pessoas vão comendo exageradamente. Aí as pessoas vivem de uma forma sedentária, ou então elas exageram demais, passam o dia inteiro dentro de uma academia se exercitando, não faz mais nada na vida, só faz isso. Ou então elas não fazem nada para se exercitar. Acham que vão ficar jovens para o resto da vida, que não haverá consequência no futuro do que elas estão fazendo no dia de hoje. Você que conhece a palavra, que sabe que não pode, aquela sentadinha de final de semana que você faz com a sua latinha de cerveja desagrada o Senhor, porque a cerveja faz mal para o corpo. Além de alterar o seu cérebro. Eu já falei para vocês que dá demência. Que dá demência cerebral isso daí. A pessoa fica boba. Não sabe o que fala, não sabe o que faz, perde a consciência. Quem é que nunca viu uma pessoa quando bebe aí que fica alegre excessivamente e faz palhaçada e todo mundo ri? Sabe? Deus não agrada dessas coisas. A pessoa está tendo uma alteração ali no cérebro terrível. Ela, quando ela está sem essa cerveja, ela não é assim. Aí vem o cigarro.
Ah, mas é de vez em quando, missionária, é só um pouquinho, mas está acabando com o teu pulmão. Então tem várias coisas que vão acontecendo ao longo da vida que vai desagradando o Senhor. E as pessoas acham que a imoralidade é só o adultério e a prostituição, a masturbação. E existem milhares de outras coisas que desagradam o coração do Senhor e as pessoas vão sempre praticando, achando que está tudo bem e não está. Então nós temos que ter responsabilidade com a nossa saúde, com o nosso corpo. Deus nos deu, a gente tem que cuidar. Nós precisamos cuidar. E quando Deus nos transforma de dentro para fora, existe uma mudança também do lado de fora. Deus tem prazer em nos cuidar. Porque se o nosso corpo estiver sadio, ele está apto para a obra. Sabe? Tudo aquilo que você comer que fizer bem, vai fazer bem para o seu corpo vai fazer bem para a obra dele. Porque você precisa se locomover. Você é um espírito, mas você está na matéria ainda. Você não está num plano superior, você não desencarnou. Então você tem que cuidar do teu corpo. Você tem que cuidar dele, porque senão fica complicado. Como que Deus vai usar você ser na igreja e você mutilando o teu corpo? Que nem o pessoal fala de tatuagem. Deus não se preocupa com tatuagem. Uma vez, porque as pessoas falam assim, mas tem tatuagem que é do demônio. A não ser que a pessoa tenha consagrado aquela tatuagem ou feito até num ato de idolatria para as entidades que ela segue. Aí ela vai ter que prestar uma conta com Deus aí depois, porque foi um pacto que ela fez com o diabo e ela fez a tatuagem para aquilo. Mas fora isso, geralmente são desenhos que as pessoas escolhem, fazem um desenho na pele. Não tem nada a ver o que as pessoas falam em fora. O que Deus não gosta é de mutilação. Você começa a colocar largador para o rosto afora, deforma tudo. Tem gente que fica todo deformado de tatuagem, faz algo exagerado. Você vê que é uma fuga emocional aquilo ali. A pessoa está precisando de ajuda, a pessoa está precisando ter Deus ali com ela. E ela começa a se tatuar toda até para esconder a própria identidade dela. Ela não quer mais ser reconhecida. Às vezes sofreu uma violência quando era criança, não sabe falar. Às vezes fizeram algo gravíssimo com ela, às vezes ela presenciou um assassinato e não conta para ninguém. Alguma coisa aconteceu com ela para ela chegar naquele ponto. Às vezes a falta de amor dos pais, a gente não sabe o que que é. Então, existem vários problemas por trás disso, mas Deus sabe de todos eles. E nós precisamos ter responsabilidade com o nosso corpo. Não podemos sair por aí fazendo as coisas de qualquer jeito. Eu conheci adolescentes assim, que sofreu acidente de arrebentar todos os ossos da perna. Amigo da minha filha. Arrebentou todos os ossos da perna, ficou cheio de pino. Um dia, sentando para conversar, ele começou a contar as outras aventuras, que ele conta com vantagem, como se aquilo fosse, sabe? Mas assim, de fazer coisas para ficar todo agarrado em arame farpado, se cortou todo. Depois sofreu um outro acidente de carro, arrebentou a cara toda. Uma outra vez quase morreu, arrebentou as duas pernas. Quase não andava mais. E ainda tá de pé, tá tendo saúde, ainda tá cheio de cicatriz no corpo. Mas você vê que a pessoa parece que tá o tempo todo tentando se matar, cometer um suicídio, mas querendo mostrar para as pessoas que aquilo ali é um acidente. Que foi um acidente de percurso, parece que Deus não deixa ele morrer, porque Deus tem um propósito na vida da pessoa. E assim, inúmeras pessoas vão fazendo essas coisas, isso tudo desagrada o coração de Deus, nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo. Não é para ficar idolatrando o corpo, endeusando a beleza, o corpo, que nem muitas pessoas fazem, só fazem isso o dia inteiro. Não produz nada de bom, não acrescenta nada na vida dos outros. É o dia inteiro, sabe, só cuidando, porque não aceita a idade, tem dificuldade, uma hora acontece um acidente, vem uma doença, a pessoa morre, e aí como é que faz? Eu acabei de ler para vocês lá. Tanto a comida quanto o estômago lá, Deus vai consumir os dois, Deus dá um sumiço nos dois. Então a gente precisa sempre ter consciência de que tudo aquilo que você vai fazer que vai prejudicar o teu corpo, você tem que maneirar. Você não vai praticar um esporte que você não tem habilidade nele, ir lá fazer algo radical que corre o risco de você ser destruído. Você não vai ficar usando o seu corpo para determinadas coisas que desagradam o coração de Deus. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você não vai usar a língua, por exemplo, para ficar falando mal da vida dos outros. É um membro que você tem aí no seu corpo, que ela tem que edificar a vida do outro. E não você usar essa língua para ficar falando mal, amaldiçoar, falar da vida do outro, fofoca. Sabe? Você não pode ficar dando o seu ouvido para roda de escarnecedores, por exemplo. Ficar ouvindo besteiras, achando que tudo que você está ouvindo se torna verdade na sua história, porque tudo que entra no seu ouvido
o seu cérebro, ele capta. Você está ouvindo. A palavra vem pelo ouvir, né? Então você começa a ouvir coisas que desagradam o coração de Deus. Você está usando o seu corpo erroneamente. Quando você pega os seus olhos e você desvia para os propósitos de Deus, por exemplo, você passa horas na internet, não tem problema você ir lá ver as blogueiras lá. Contanto que você tenha consciência do que você está vendo, que aquilo ali tudo é Photoshop, aquelas coisas ali quase não existem, ninguém é 100% feliz desse jeito, entendeu? Não que a felicidade não exista, que as pessoas não mereçam ser felizes, não é isso. Mas as coisas que se colocam na internet é tudo mentirosa. Então você tem que ter noção disso. Então vê lá aquelas falsas felicidades, tudo bem, você vai lá, viu, é bonito de ver, né? É roupa, é isso, é aquilo, você vai lá e olha. Mas tem hora que você faz isso compulsivamente. Você vai lá, olha. Você já viu tudo que ela postou durante o dia. Daqui a pouco você vai lá e olha de novo. Passa um pouquinho, você vai lá e olha de novo. Passa um pouquinho, você olha de novo. Você passa horas da sua vida olhando e seguindo essas pessoas. Aí no final do dia, Jesus pergunta para você o que isso edificou na sua história. Porque tem pessoas que veem e isso entra nelas, trazendo complexo de inferioridade, fazendo com que a autoestima dela caia, porque você tá vendo coisas ali que não existem. A maioria das coisas ali são montagens. Existe montagem de maquiagem pro rosto, pro corpo, sabe? Existe todo coisas que fazem no cabelo. E aí você fica olhando aquelas coisas e você começa a ficar com sua autoestima lá embaixo. Você começa a ficar depressivo. Porque você começa a questionar a vida que você tem. Você começa a ver aquela vida que é surreal, que aquilo ali não existe. Entendeu? Essas pessoas não são felizes 24 horas por dia. Às vezes, você que tem o Espírito Santo é muito mais feliz do que essas pessoas que estão ali, que estão vendendo a imagem delas. Então, assim, a gente precisa sempre ter limites com as coisas. Não tem problema você ir lá ver os blogueiros. Não tem problema você ficar olhando as coisas, contanto que você não faça isso de uma forma compulsiva. Porque às vezes a depressão faz com que você fique, sabe, depressivo ao ponto até de comprar compulsivamente, de ficar olhando essas coisas compulsivamente. E você fica nessas neuras. Você quer um escape, né? Você quer fugir das coisas que você está vivendo. Você não quer o cenário que você está vivendo, que realmente é cansativo. Tem hora que Deus coloca a gente em umas provas que é só Deus na causa. Mas nós precisamos ter sabedoria na caminhada para que a gente não venha se perder. E usar o nosso corpo de uma forma correta e cuidar dele com carinho. Porque senão as coisas se complicam com Deus, irmãos. E Deus cobra da gente. Deus cobra da gente. Esses dias mesmo eu falei para vocês do meu problema no pâncreas, na vesícula. E eu tomei muito anti-inflamatório por causa do meu braço. Então foi um processo assim de muito, e isso vai saturando o fígado. Então foi um processo de muito remédio, de muito anti-inflamatório, porque eu não suportava as dores. Meu braço deslocava do nada do lugar. E quando ele saía, eu quase morria. Eu agachava no chão, eu queria morrer, com o braço todo torto. Depois ele voltava, depois de um tempo, eu não sei o que acontecia, ele voltava pro lugar. Eu tinha que dar umas mexidas nele para ver se ele voltava, mas era uma dor insuportável, não desejo isso para ninguém. Então eu tomei muito anti-inflamatório e isso tem causado esse problema de inflamação na vesícula. Que eu falei para vocês que minha bile estava alterada e eu precisava tomar um anti-inflamatório. O médico achou melhor eu não tomar um anti-inflamatório porque ia saturar o meu fígado. Porque tudo que a gente toma e come passa pelo fígado. Então, quando você toma muito antibiótico, seu fígado ele se torna comprometido. Quando você come coisas gordurosas demais, tem coisas que vão saturando seu fígado. Tem que tomar muito cuidado com isso. E são dores assim insuportáveis. Aí foi passado para mim uma erva, que eu vou até dividir esse milagre com vocês, que realmente tem resolvido. Ela é tão amarga quanto o boldo, tá? Mas tem tirado o inchaço da minha barriga, do meu estômago, tem aliviado as dores. Chama erva de Macaé ou erva Macaé. Então vocês acham isso em lojas de produtos naturais, tá? Ela é amarga igualzinho o boldo, mas ela é excelente para esse tipo de inflamação na bílins, no pâncreas, na vesícula. Tem alguns relatos de até expelirem as pedras na vesícula através desse chá.
Você tem que tomar ele como se fosse um antibiótico. Você toma de manhã, aí quando passar umas 8 horas, você toma outro copo de chá. Não é pra você ficar tomando direto, tá? Tem que tomar cuidado com o chá. Quando você toma direto também, ele começa a causar problema. Tudo tem um limite, tem um equilíbrio. Então, a gente precisa sempre buscar em Deus o direcionamento daquilo que a gente pode fazer para a gente não prejudicar o nosso corpo. Para não prejudicar. Até uma cirurgia plástica, se for fazer, você tem que buscar em Deus a orientação. Para que Deus coloque o profissional correto, para que você faça na data que Ele quer que você faça. Para que Ele venha fazer essa cirurgia para você, né? Que Ele use as mãos do profissional para operar você. Para que você venha ter aquele resultado maravilhoso que você quer. Então, tudo na nossa vida tem que ser cuidado, buscado no Senhor. Principalmente o nosso corpo tem que ser, sabe, extremamente cuidado. Porque ele é o templo do Espírito Santo. Nós temos que ter responsabilidade com o nosso corpo, em todos os sentidos. Tá? E Satanás, ele trabalha demais através do nosso emocional, e o nosso emocional ataca onde? O templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E reflete. Porque você sente dor, você sente mal-estar, você sente um monte de coisa. Então, o que você vai fazer agora? Você vai começar a policiar e você vai começar a pedir para Deus em oração aquilo que você não está conseguindo fazer, mas para que Deus te liberte. Porque Deus realmente está entrando com cura, mas você tem que querer ser curado. Você tem que querer parar de fazer essas coisas. Deus está entrando hoje para tirar essa compulsividade de você. De excesso de comida, excesso de internet, excesso de computador. Sabe, eu não sei qual que é o excesso que você está utilizando aí, que está prejudicando, sabe, a sua vida com Deus. O templo de Deus, que é o seu corpo. Então, Deus está entrando hoje com libertação para tirar isso de você. Deus está trazendo vigor para você, está te trazendo energia, porque você não tem mais. Você que está dormindo em excesso por causa da depressão que você se encontra, Deus vai te dar vigor. Isso vai mudar, o quadro da sua vida vai mudar, as situações vão mudar. Deus já tem falado que está trazendo mudança. Mas você também precisa mudar alguns hábitos para que Deus consiga concluir certas coisas na sua história. Você está com o vício da bebida, está com o vício do cigarro, Deus manda dizer para você, hoje eu estou entrando com a libertação. Vai ter que ter mudança, vai ter que mudar. Porque o nosso templo, o templo de Deus, é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então precisa haver mudança. E nós precisamos cuidar do nosso corpo. Eu não sei em qual área da sua vida, da sua saúde, que você precisa de cuidados. E você não tem recurso. Deus manda dizer para você que Ele está trazendo recurso. Você vai se tratar, você vai cuidar. Não sei se são seus dentes, sabe? Não sei se é a sua vista. Não sei se é óculos que você precisa. Não sei se é uma prótese, não sei o que é. Mas Deus manda dizer para você, tá chegando transformação, tá chegando libertação. Porque eu estou chegando para cuidar do meu templo, que é o teu corpo. E o que você tem que fazer agora é ter responsabilidade com ele e cuidar da sua saúde. Irmãos, tudo que é em excesso, sabe, demonstra desequilíbrio emocional em nós. Todas as vezes que a gente estiver tendo atitudes excessivas, compulsivas, tem alguma coisa errada no nosso emocional. Às vezes a gente nem consegue perceber o que é, mas Deus sabe. E nós precisamos controlar isso. Nós não podemos ficar de forma alguma vivendo essas compulsividades. Nós precisamos o quê? Curar aquilo que está causando essa compulsão. E nós temos que buscar isso em Deus, porque às vezes Deus sabe revelar para nós o que nós estamos sentindo, e às vezes nós não conseguimos expressar aquilo que nós estamos sentindo naquele momento, passando, vivendo. Nós não temos palavras para poder expressar, mas Deus consegue, tá? Então toma posse dessa palavra. Deus está chegando hoje com um processo de libertação aí na sua história. Vai haver mudança, porque Deus vai libertar e vai curar o templo dele, que é o seu corpo, tá? Nunca se esqueça de que você é igreja. Nunca, jamais. Nunca. E todas as vezes que você for tomar uma atitude, pense 2, 3 vezes antes de comprometer a sua saúde e de comprometer o teu corpo. Tenha responsabilidade com ele. Porque aonde Jesus habita, aonde o Espírito Santo de Deus habita, ele está aí com você, o Espírito Santo de Deus. Então toma posse dessa palavra, tá? Que está chegando cura, está chegando libertação, está chegando transformação. Vai haver uma transformação aí que as pessoas vão olhar para você e não vão te reconhecer. Porque Deus vai caminhar você para um tratamento, Deus vai caminhar você para uma grande transformação, tá? Toma posse dessa palavra. E tenha responsabilidade, irmãos. Tenha responsabilidade. Não deixe, sabe, Satanás
dominar você ao ponto de você pecar, ao ponto de você sacrificar o teu corpo, sabe? Às vezes o abalo emocional a gente tem que buscar em oração no Senhor e não ficar mutilando o nosso corpo. Porque tem gente que às vezes está com um abalo emocional tão grande que ela começa a se mutilar. Então ela começa a fazer coisas no corpo dela, sabe, para se autopunir, faz uma mutilação terrível. Deus está aí para curar você, seja do que for. Deus está aí para ajudar você a superar o seu passado da maneira que for, os traumas que você tem. Deus tem capacidade para te libertar. O que Deus não quer que você faça agora é que a sua caminhada é longa. E Deus não quer que você destrua o templo dele, porque é onde ele vai habitar, é o seu corpo. Então ele tem que estar de pé, ele tem que ter vigor, ele tem que ter saúde. Porque Deus precisa de você andando. Deus precisa de você de pé. Deus precisa de você com vigor e com saúde, para que ele possa trabalhar através de você outras vidas. Tá? Toma posse dessa palavra. Tá chegando libertação, tá chegando saúde, tá chegando transformação, tá? Porque o nosso Deus, ele é fiel. E se ame mais e cuide do seu corpo, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.